deve impactar diretamente aí na compra de alimentos, na compra e produtos e por aí vai. Como eu não entendi nada sobre isso, entendi um pouco, mas vou trazer um especialista que entende tudo, que é um amigo meu, que é o William Ribeiro, educador financeiro, que vai ajudar a gente a entender o que é essa deflação e o que muda daqui para frente, o que aconteceu. William Ribeiro, meu querido irmão do Dinheiro com Você, canal do YouTube, grande amigo. Fala, William, tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente, meu amigo Cadu. Boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores. Sempre uma honra estar com você, meu amigo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, a notícia de ontem, né, voltando à economia, que o IPCA registrou a primeira deflação em 9 meses, com queda nos preços de alimentos, combustíveis e automóveis. Em junho, o índice recuou 0,8%, menor variação para o mês desde 2017. O que isso quer dizer aqui para nós que somos leigos, William? Olha, Cadu, se a gente estivesse falando de uma deflação recorrente, que é muito difícil de acontecer isso, você mesmo falou, a gente teve a última vez foi em setembro, a gente poderia falar de impactos maiores para o nosso bolso. Evidentemente, para um Brasil, principalmente um país escaldado com hiperinflação, que só a gente da nossa época, né, Cadu, que a gente viveu essa remarcação diária nos preços, só o fato de não ter uma inflação já é muito motivo de comemoração. A gente está falando de uma deflação muito baixinha, de 0,08%. Significa o seguinte, em vez de eu levar, vamos supor, eu estou levando os R$300 para comprar um pacote de alimentos no supermercado. Se eu tenho inflação, eu chego no próximo mês com R$300, eu levo menos alimentos para casa, ou seja, os R$300 não deram conta de comprar o mesmo pacote de alimentos. Quando a gente fala de deflação, é o contrário. Eu chego com R$300, eu levo aquele tanto de alimento e mais um pouquinho de qualquer alimento que seja. Só que a gente está falando, vamos dizer ali, que foi um empate técnico, sabe? 0,08%, podemos dizer que foi pau a pau, né? Pelo menos o nosso dinheiro não teve perda de poder de compra de um mês para outro, considerando esse mês agora de junho. Beleza. Agora eu quero entender o que é o IPCA. Né? Porque ontem eu assisti muitos programas, né, falando sobre isso aqui na Record e os especialistas estavam falando o tempo todo sobre IPCA aqui, IPCA lá, IPCA cá, mas o que é o IPCA? Imagina o seguinte, Cadu, se a gente tivesse que medir quanto que o dinheiro está perdendo de poder de compra, e a gente precisa fazer isso, né? O governo toma medidas públicas, inclusive taxa de juros, em cima desse valor, se o dinheiro perdeu ou não e quanto que perdeu o poder de compra, a gente tem que fazer um apurado. E para fazer esse apurado, a gente precisa de uma cesta de produtos e serviços. A gente precisa considerar, e o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele engloba diversos produtos e serviços dentro de uma cesta, e por ele ser amplo, pega desde o pobre até uma classe média alta. E dentro dessa faixa, desse range aí, dessa faixa de dinheiro, o que essas pessoas consomem? Quais são os serviços e os produtos que essas pessoas consomem? Porque senão, como é que eu meço a perda de poder de compra? Se a gente está falando do quê? O que a gente vai medir? Quanto que o custo dos jatinhos aumentaram de um mês para outro? Quanto a passagem aérea? Então, de uma maneira ampla, pega-se vários produtos, cada um com um peso, e a gente está falando aqui de 2 itens que caíram e contribuíram para essa deflação, que foi alimentação, que o preço dos grãos caiu muito, e impacta inclusive no preço do leite e da carne, já que são insumos agrícolas, e também o transporte muito favorecido pelo programa do governo de carros populares também. Só transporte e alimentação dá 40% do peso do IPCA. Agora, Cadu, rapidinho, o que o pessoal fala, mas caiu o preço, eu não vi isso lá na ponta do supermercado. Esse sentimento a gente tem muito, porque a sua cesta de produtos, eventualmente, e provavelmente, eu diria, ela é diferente do IPCA. Por isso que a percepção de perda de poder de compra durante os meses, ela varia de acordo com a cesta de produtos que você consome. Hoje a gente está com esse IPCA muito alto. William, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Cadu. Hoje a gente está com esse IPCA, ele está muito alto. Para a gente melhorar a economia, tem que baixar o IPCA e a taxa Selic? Não, a gente está vivendo, na verdade, é um momento de... Os juros estão altos por muito tempo, 13,75% ao ano, que contribuiu muito para a inflação. A gente tem 3,16% de inflação nos últimos 12 meses, que está dentro da meta do governo, que é 3,25%, é o centro da meta, está quase cravadinho ali o que o Banco Central
foi contratado para garantir essa taxa de inflação e ele está cumprindo esse objetivo. Agora, com o IPCA sob controle, a gente pode ver, a partir dos próximos meses, uma redução na taxa Selic. E o que isso quer dizer? O que isso impacta na vida do consumidor? Os preços para quando você vai comprar parcelado, a taxa de juros que você paga, como também o empreendedor, quando ele vai pegar dinheiro emprestado, as taxas de juros caindo, fica mais leve, o custo do dinheiro fica mais acessível. Então, comprar parcelado e se investir, né, tomando dinheiro do banco, tende a cair nos próximos meses. Ô, William, nós fala rasgadão mesmo, vou chegar junto com você e falar o seguinte, você também, eu acompanho teu canal Dinheiro com Você, você também fala a linguagem do povo, isso que eu acho bacana do teu canal lá, que é o seguinte, o Lula tá em pé de guerra com o homem lá, hein, o presidente do Banco Central, inclusive ontem numa fala sobre a questão da deflação, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio falando assim, que logo vai baixar os juros por causa desse, né, e eu abro aspas aqui, que chamou o homem de manhoso e tinhoso. Então tá de pé de guerra com esse homem. O que está acontecendo? O caso dessa inflação, o Banco Central está agindo, no seu ponto de vista, de maneira correta, mantendo essa taxa de juros alta para tentar igualar com o que está acontecendo lá fora, ou ele já tinha que ter baixado esses juros já? Cadu, eu faria a seguinte analogia. Taxa de juros é como se fosse uma injeção dolorosa que você dá no seu filho, sabe? Ela não é a causa do sofrimento de uma economia. Claro que a gente tem consequências, tem efeitos colaterais duros, né? O custo do dinheiro fica muito mais caro, para comprar parcelado. Mas se a gente está vendo algo que, inclusive, ferra muito a vida dos pobres, que é a inflação, se a gente está vendo uma inflação mais controlada, mais dentro da meta, muito se deve a essa taxa de juros alta que a gente teve que colocar, e o Banco Central é muito mais técnico do que político, o Banco Central teve que agir dessa forma para garantir que principalmente o pobre pague mais barato lá na ponta, porque juros altos desestimulam a contratação de crédito, o gasto, o consumo, e com isso as taxas de juros, e com isso a própria inflação, inclusive, ela diminui, fazendo que talvez seja o imposto, entre aspas aqui, né, mais perverso de todos, que é a inflação, que é a perda do poder de compra, não atinja, sobretudo, os mais pobres. Mas tá bom já, né? Já dá para dar uma reduzida aí, né? Ninguém aguenta. Vai no supermercado, você vai comprar ali né? Ninguém deixa menos de 100 conto no mercado hoje. Mas isso tem muito mais a ver com a inflação do que taxa de juros. Pensa bem, se a inflação tivesse descontrolada, que não está agora no momento, aí sim a gente fala, cara, cada mês que eu vou no supermercado, eu estou pagando mais caro nisso. Mas uma coisa que político nenhum, e aí não é politicagem aqui, tá, Cadu? Não é de direita, não, esquerda, a gente tá fazendo uma análise, Isso. Que político não gosta, político quer ver, vamos incentivar o consumo, vamos incentivar o comércio, a habitação, até endividamento, né? O político vai, compra, usa o carnezinho lá, compra no cartão. O político quer no dia de hoje o efeito disso. Agora, o Banco Central, ele olha, tá bom, mas se a taxa de juros, no fim do dia, ela é bastante alta devido ao endividamento dos governos. E os governos, via de regra, não querem enxugar a máquina pública, não querem fazer reforma administrativa, e isso acaba impactando nesse remédio maior que é a taxa de juros, que tem sim efeitos colaterais, mas eu acho que nada pior, só quem viveu, né, Cadu? Você lembra lá dos fiscais do Sarney? Você lembra das remarcações, aquelas maquininhas de remarcação de preço? Só quem viveu isso sabe quanto custa, porque os ricos têm solução, né? Eles correm atrás, investem seu dinheiro, agora o pobre no dia a dia ter que pagar os efeitos de um dinheiro que só perde valor no tempo, isso é cruel, né? Eu lembro do vô saindo correndo de manhã no mercado, porque à tarde já ia estar um preço completamente diferente. A gente, né, viveu essa superinflação aí e foi um negócio assim que é o que basicamente os argentinos estão vivenciando hoje, né? Que hoje exatamente. A moeda lá argentina não vale basicamente nada, tanto que tem muito brasileiro que está aproveitando para viajar lá para a Argentina, fazer compra lá inclusive, mas a gente não chega, né, por conta desse controle e, como você disse, né, já está mais ou menos estável, a inflação nossa não tá crescendo, a gente não tem o risco hoje de virar uma Argentina, né? Sim, e como é que a gente vai chegar para a Argentina e falar assim, Argentina, você está totalmente errado de ter 100%, 200% ao ano da sua taxa Selic própria.
Entende que a Selic é como se fosse um remédio, né? Uma punição para um país que é mal administrado em termos de contas públicas. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Quanto custa o aparato governamental, né? A máquina pública enxugar esses custos? Aí sim a gente vai ser digno de ter inflações ou ter taxa Selic menor. Pensa bem também o seguinte, Cadu. O cara vai investir, um investidor internacional, ele vai colocar o dinheiro dele. Vamos supor, Estados Unidos está pagando 5% de juros, o Brasil vai pagar 6 ou 7. O cara vai olhar e falar, eu vou investir aí no Brasil? Nem ferrado. Então, a taxa de juros, ela ajuda o dinheiro vir aqui para o Brasil, uma taxa de juros alta, ajuda o dinheiro, os dólares virem para o Brasil, que diminui a cotação do dólar, que diminui o preço na ponta. Então, a Selic alta diminui o valor do dólar, que diminui a inflação, porque tudo que a gente vai comprar tem dólar embutido, tudo tem trigo, até na cervejinha do fim de semana tem trigo, tem insumos agrícolas que são cotados como commodities internacionais em dólar. E agora a reforminha tributária ali vai pesar também na cervejinha, né? O povo não tá vendo isso também, ó, o cervejeiro se lascando aí. O cigarro pode tributar à vontade, isso daí não tinha que ser proibido, tinha que parar de fumar, que isso daí mata a gente pra caramba todo dia. Mas a cervejinha é dura, hein, Lula? Não é só o Lula, né? A gente tem vários partidos que votaram a favor da reforma tributária, que inclusive tem um vídeo muito bacana no canal Dinheiro com Você, porque eu assisti esse vídeo, muito legal mesmo. Tudo aquilo que não contaram para você sobre a reforma tributária, hein, garoto? Mandou bem nesse vídeo aí e em outros obrigado. vídeos. A audiência premium sua aí, ficou muito honrado, Cadu. Ô, William, muitíssimo obrigado, meu amigo. Temos 30 segundinhos para encerrar. Deixa aí tuas redes sociais e muito obrigado novamente pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Cadu. Conta sempre comigo aqui. Um abração para toda a sua audiência. Quem gostou desse papo, né, de tudo que envolve o seu bolso, vai lá no youtube.com/dinheiro com você. E obrigado mais uma vez pelo espaço, Cadu.